Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, colegas aqui do canal São Paulo sobre Trilhos. Voltamos mais uma vez para o já praticamente falecido quadro Som dos Trilhos. Dessa vez, episódio de número 10. Vamos fazer aqui algumas ressalvas em relação a essa pequena paralisação do quadro. O meu tempo está bem curto, para falar a verdade, e realmente é complicado gravar assim com tanta frequência. Eu praticamente não tenho nem mais me dedicado tanto a atividades de entretenimento como me dedicava antigamente. E o pouco tempo que eu tenho, eu acabo me dedicando. Vou um trecho conferir algumas coisas, faço o upload dos vídeos, produzo podcast. E eu acabo deixando alguns quadros um pouco largados. Entretanto, devido a uma grande demanda, eu estarei correspondendo ao vosso desejo e produzindo mais esse Som dos Trilhos, que talvez seja um episódio bastante longo. Para quem não sabe, o Som dos Trilhos é um quadro de perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas e eu respondo elas aqui de bate-pronto, sem muito problema. Certo? Se você quiser participar do Som dos Trilhos, muito simples, mande sua pergunta, escreva no comentário. E nos comentários aqui do Som dos Trilhos eu não faço resposta manual, mas eu faço essa resposta por voz. Eu gravo um vídeo te respondendo e você vê aqui o seu comentário, né, no canal, certo? Pois bem, então vamos aqui não, deixa pra lá. Enfim, vamos então os comentários. Matheus França aí, né? Isso foi há 3 semanas atrás, né? Então bota o outro aí porque é pra comemorar de novo, tá saindo um novo Som dos Trilhos. Alex Paludetti manda: meu nome é Alex, tenho 2 perguntas. Primeira pergunta: vai ter porta de plataforma em todas as estações do metrô? Digo isso porque nessa semana um maluco se jogou. Acho que foi isso porque o funcionário do metrô não soube me responder. Na linha de novo, agora foi na estação clínica. Estava passando na hora do local e os bloqueios foram fechados. Sim, Alex. O metrô tem intenções de colocar portas de plataforma em todas as suas estações. Se tornou necessário até por questões de segurança, tendo visto que não tenho dados, mas talvez o número de casos tenha aumentado ao longo dos anos. Então, as portas de plataforma serão bem necessárias aí no futuro. E a segunda pergunta: tem ideia de quando vai ser a estação Oscar Freire? Bom, há 3 semanas atrás isso era uma dúvida. A estação Oscar Freire já saiu na semana retrasada, certo? Muito bonita por sinal. A única questão é que um dos acessos de Oscar Freire ainda não está pronto, então vai demorar ainda para abrir outro acesso. Thiago Hortz pergunta: travou aqui em português, enfim. Bom dia, quando me refiro à linha 13 com Pimenta, é justamente a extensão depois da de Bom Sucesso, ou por cima do trevo Bom Sucesso, ou por baixo via túnel, fazendo parada no próprio terminal Pimentas. Nesse caso até seria interessante como extensão. Mas eu ainda acho que a linha 13 tem outro papel, porque se ela fosse, eu teria que dar uma curvinha ali para baixo. Bom, não é impossível que ela se estenda. Se a CPTM perceber talvez a demanda ali do trecho, é capaz que eles estiquem, mas até então não está no planejamento isso. Mas, de fato, ter uma estação integrada no terminal Pimenta seria algo incrível. Pode ter certeza que eu apoiaria essa iniciativa. Bruno Matheus Rezende Farias, né? Manda aqui: mas a linha 5 Lilás é do metrô e não da CPTM. Muito fala sobre a linha 11 Coral, iria ser do metrô, das estações Corinthians, Itaquera até Guaná, ficou para a CPTM, a linha 5 passou do metrô, foi isso mesmo? Na realidade houve uma troca, porque o trecho da linha 5 Lilás ela foi construída pela CPTM. Toda aquela infraestrutura que você vê entre Capão Redondo e Lago 13 foi de responsabilidade da CPTM. Inclusive os trens, tudo da CPTM. Só foi entregue para a operação do metrô, certo? O metrô está operando. E a linha 11, no caso o trecho entre Corinthians e Itaquera até Guaianazes, foi construída pelo metrô. Você vê que a estrutura lá é toda diferente, certo?
Só que no caso teve uma acréscimo ali da rede aérea, né? Provavelmente o metrô já sabia que estava construindo para a CPTM por causa dos túneis. O gabarito dos túneis da CPTM, né, no trecho ali, ele é maior do que se fosse o metrô. O túnel do metrô não é tão grande assim, é bem estreitinho se for parar para pensar. Agora na CPTM ali, o túnel é um pouquinho maior, né, deu para colocar bem a rede aérea. Então, tá aí, né, foi de fato isso, teve uma troca ali da linha 12, da linha 11 para a linha 5. Talvez pela linha 5 ter mais uma cara de metrô mesmo, ser uma administração tão ferroviária, e pelo fato da linha 11 tá perdendo, ter perdido o seu trecho que subia de Arthur Alvim, subia para Taquera, 15 de novembro, e descia para Guaianazes. Aí com o Expresso Leste acabou que aparecendo essas estações novas. Aí a próxima pergunta parece o Mark Jackson. Mark Jackson. Pois bem, olá, gostaria de saber o porquê que as estações de Gino Manuel Feio, Itacoaxetuba e Aracaré ainda não foram reformadas / modernizadas, sendo que são as únicas estações da linha 12 que estão no paralelo antigo. Existe alguma previsão concreta para o início das obras? Certo. Bom, as estações elas ficaram por final porque, de certa forma, eu vinculo isso à demanda. Talvez elas não tenham uma demanda ali tão grande. Acho que a questão de Manuel e Itaquá, né, tem uma demanda relativamente interessante, mas haviam outras prioridades, que era modernizar trechos como São Miguel, Itaim, construção de novas estações, que era muito requisitado, né, em certos locais, e acabou ficando que Manuel, Itaquá e Aracaré ficaram largados. Aracaré porque simplesmente é pequena, Itaquá porque talvez não fosse tanta prioridade, era começo de linha, né? E Manuel ali porque provavelmente mesma questão, final de linha, ninguém é tão longe assim. Enfim, provavelmente por esse motivo que ela não foi construída. Para que ela seja reconstruída é necessário ser aberto um contrato, uma licitação. Até então a gente não tem nenhuma previsão para quando isso vai acontecer. Mas tem-se em mente que até o ano que vem, né, sai alguma coisa em relação a essas estações, né? Outra pergunta que eu faço é se a estação Aracaré realmente será deslocada a 300 metros adiante e será rebatizada para São Vila Varela. Tem alguma informação sobre isso? Olha, eu honestamente faria sim uma realocação de Aracaré. O prédio de Aracaré é histórico. Eu não teria coragem de derrubar aquilo, cara, honestamente. Mas até então não tem, pelo menos o que eu vi em projetos, em planilhas, em plantas, não vi nenhuma relação de que ela seria de fato realocada e que mudaria de nome. Acho que não. Acho que necessidade, talvez não na mudança de nome, mas o deslocamento dela para o novo local, sim. Isso geralmente acontece quando as estações são modernizadas. Aconteceu no caso, por exemplo, de Suzano. Ela foi construída num lugar novo e a estação velha estava operando simultânea ali num outro local. Então é provável que aconteça um deslocamento, mas não uma mudança de nome, né? Mas isso só o tempo vai dizer, né? Assim que eles publicarem alguma coisa, daqui a alguns anos, a gente pode passar uma resposta melhor, certo? Rafael Oliveira faz aqui 12 perguntas. Vocês verem que o canal aqui ele é cheio de questionamentos, ok? E tem umas respostas também, né? Não tem resposta não. Enfim, eu dou resposta ou não tem resposta? Não tem resposta. Enfim, Rafael Oliveira manda: existe alguma previsão para modernizar o Alstom Millennium? Não existe previsão. Nós nem sabemos se ele será modernizado. Pode ser que o Alstom seja o único trem a ser baixado, por conta de que as reformas elas não compensaram financeiramente com o metrô. Então talvez não compense tanto modernizar, mas o Alstom Millennium ele tem aí seus 20 aninhos de idade, né? De 98 até aqui, 20 anos, né? De idade praticamente. Um pouquinho mais novo que eu. Os trens são modernizados com 30, 40 anos, então se fosse para ter uma substituição ou modernização, apostaria lá para 2030, sabe? 2030, 2040, no máximo, estourando 2040. Esses trens, né, podem ser reformados. 2020 está na porta, 2030. 2020 está na porta, hein, cara, que loucura. 2030 está ali na frente, então provável que logo seja reformado. Mas não para agora, só para depois.
A frota N vai ser a frota do monotrilho da linha 17 Ouro? Sequencialmente dizendo sim. Entretanto, quando a frota for entregue, ela não vai ter nomenclatura de frota N, já que a linha já está concedida e quando for entregue a linha 17, ela já vai estar em posse da Via Mobilidade. Portanto, ela não vai ser designada como frota N. 3. Por que o metrô não construiu uma estação próxima ao terminal Capelinha? Tem projetos. Se eu só pegar aqui o Maps, né? Eu tenho que pegar o Maps aqui para dar uma olhada. Que aí você me pega geograficamente, você me deixa na mão, amigo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Maps rapidamente. Terminal Capelinha. E dependendo de onde estiver ali, eu posso até dar uma razoabilidade. Tá aqui. Transporte público. Já tá aqui na mão, então eu fecho aqui. E tá aqui, terminal Capelinha, esse aqui. É de fato, porque Campo Limpo e Capão Redondo. De fato. Bom, foi construído um novo terminal. Né? Eu não sei, acho que o terminal Capelinha ele é bem mais. O terminal Capelinha, acho que ele é bem mais para ônibus municipais. O Capão Redondo pelo que eu vi aqui, é bem mais ônibus municipais. O terminal Capão Redondo é um terminal que ele é essencialmente de ônibus metropolitanos. Nesse caso, além da região do Capão Redondo, né? Quando você analisa a construção de uma estação, você não vê nem tanto, tem um trecho ali, um terminalzinho, né? Não vê nem tanto isso. Você dá foco, né? Mas como São Mateus você vê esse exemplo, mas no caso de Capão, acho que a realocação até mesmo do pátio, do local, estava mais fácil para desapropriação, e a construção de um novo terminal, né? Então pode ser que Capão Redondo tenha sido alocada para esse lugar por conta do espaço reservado para a construção da estação. Né? Talvez ali perto da Capelinha não tinha tantas áreas livres para a construção de uma estação. Seria razoável? Seria bom? Seria bom, né? Além de uma ampliação no terminal. Mas, né, nesse caso, foi construído ali bem depois, né? Então, fazendo com que o terminal Capelinha ficasse ali no meio, né? Bem estranho. Mas sim, cara, teríamos, se eu não me engano, até tinha em alguns trens o letreiro de Capelinha. O Toshiba tinha esse tipo de letreiro, né? Mas, infelizmente, não foi construído, né? Enfim. Bom que agora o pessoal tem mais terminais, o ruim é que nem todos são integrados com a rede. 4. Por que no mapa da rede de metro ferroviário não aparece a integração com o corredor metropolitano da MTU na estação Brooklyn? Rafael, existem duas versões desse mapa. Uma versão que se integra com Brooklyn e uma versão que não se integra com Brooklyn. É algo bem esquisito. Não sei porquê, porque talvez... É uma coisa esquisita. É bem estranho. Não sei se é porque você tem que atravessar a rua e pegar na outra plataforma ali, então, ou se não é por causa que seja tarifado, enfim. É uma coisa esquisita. Nos novos mapas, pelo menos os que estão sendo disponibilizados, não está tendo essa integração. Então talvez possa ter sido um erro ter colocado essa integração. Mas deveria ser posta, porque fica ali do lado, né? Não tem por que não colocar. Certo? Vamos lá então. 5. Para pegar o monotrilho do ramal Congonhas, ali no 17 Ouro, será necessário desembarcar na estação Brooklyn Paulista? Sim, no caso, né? Bater se necessário. No caso, no caso da estação. Vamos pegar aqui o mapinha. Eu tava com um relatório integrado, cara. Linha 17, né? Tem que pegar o mapinha pra ver o ramal. Eu não lembro o nome das estações, né? Mas o caso que você vai fazer vai ser o seguinte. Meu Deus do céu, me ajuda aqui, meu. Aqui, vamos lá, Wikipédia pode me guiar aqui. Isso. Certo? Jardim Aeroporto, né? Jardim Aeroporto é a terminal. Para pegar para sentido Congonhas, você pode descer em Brooklyn Paulista e pegar ali. Entretanto, o que eu acho, na minha opinião, que vai acontecer é que a linha vai partir de Morumbi, já com destino pré-determinado. Pode ser um trem sentido Congonhas direto e outro trem sentido Jardim Aeroporto, né? Porque se fosse só um trem entre Brooklyn Paulista e Congonhas, não faria tanto sentido, ia ter uma perda operacional, né?
Então acho que um trem sentido Jardim Aeroporto e outro trem sentido Congonhas seria interessante, todos eles partindo de Morumbi. Aí, no caso, o trem de Jardim Aeroporto e de Congonhas iriam direto para Morumbi direto. Não tem muito problema. Mas eu acho que a bifurcação ela vai acontecer, né? Vai acontecer né, na estação Brooklyn Paulista. Mas o fato é que os trens, talvez eles já partam da estação Morumbi com um destino pré-determinado. Então eu acho que vai ser nesse esquema, certo? Você vai entrar na estação ali com a estação do trecho, já vai dar um aviso. Esse trem tem como destino a estação tal. E pronto. E vai lá direto. Claro que nós temos os letreiros eletrônicos indicando o destino, então vai ser bem interessante, certo? Mas essa é uma visão que eu tenho sobre como vai ser. Nada disso está oficialmente definido. Pergunta número 6. A plataforma fantasma de Pedro II será a plataforma da linha Cachoeirinha em Piranga? Eles podem usar. Se eles quiserem, eles podem utilizar ali a plataforma. No caso, não é estrutura original, mas eles podem utilizar a plataforma eventualmente, né? Ela seria usada para a linha 4, só que não foi. O metrô ele quis dar um passo a mais, só que o passo foi para trás, então não rendeu muito. Mas se eventualmente, se o metrô quiser reaproveitar o espaço de Pedro II, pode ser até que utilizem sim, né? Não tem muito problema. 7. Por que as linhas 8 Diamante e 9 Zerado utilizam mão francesa? Muito isso se deve da herança da ferrovia, né? A linha 9 e a linha 8, elas antigamente eram FEPASA e antigamente Estrada de Ferro Sorocabana. A Sorocabana, ela utilizava a mão francesa. Mão francesa, para quem não sabe, é um trem principal indo pela direita, né? E o trem de retorno indo pela esquerda, certo? É basicamente herança. Porque a Central do Brasil e a São Paulo Rail utilizavam mão inglesa na época, muito por causa da herança da implementação do sistema. A CPR foi a ferrovia inglesa e a Ferrovia do Norte, né, a Ferrovia do Norte, ou Central do Brasil, ou Dom Pedro II, teve influência inglesa. A Sorocabana não, ela foi mais influência nacional, portanto, foi utilizada a mão francesa nesses casos, né, que é a mão que a gente usa normalmente, né, do preferencial ser a direita e o contrário ser a esquerda. Por que a CPTM não constrói um túnel de integração entre Luz e Júlio Prestes? Eu suponho 2 pontos. Primeiro, que seria muito grande um túnel, certo? Você poderia driblar isso com uma esteira rolante, como acontece na linha 4, só que talvez o principal fator para não ser feita uma intervenção desse porte seja o fato das estações serem tombadas. A criação de um túnel, ela faria uma intervenção muito grande nas estações, coisa que os órgãos de preservação não permitiriam. Então, um túnel de ligação talvez não aconteceria. Uma passarela, talvez. Agora, um túnel é uma intervenção muito grande. Então, acho que realmente não seria possível. Se bem, seria bom, mas não seria possível. Porque não existe série 6000 e 6500 da CPTM. Série 6000 existe. Série 6000 é a série das locomotivas, da álcool, né? E 6500 a gente não tem essa grafia aqui marcada, né? Então, eventualmente, se aparecer alguma série, talvez seja essa. Mas vai. 3100, por exemplo, é a numeração das locomotivas U20C. 6000 são a numeração das locomotivas da álcool RS3. 7.700 é a numeração das locomotivas LIO da CPTM. E 3.700 a numeração das locomotivas LIO de bitola métrica da CPTM. Portanto, existem diferenças, né? 6.500 é um número livre. Não sei se dá para encaixar ali, mas eu acho que não, né? É até uma pergunta, porque a padronização de numeração de frota é uma coisa um pouco confusa. A gente está tendo uma remoção de numerações, como por exemplo as séries... séries 1000, 1100, 1200, série 1000, 1100, 1400, 1600, enfim, estão sendo retiradas. Provável que, se houver trens futuramente, os novos trens sejam encaixados com série 1000, quem sabe, né? Mas eu quero que esse espaço entre 6000 e 7000 seja ocupado ali, né, por locomotivas, né? 6000 e 7000, né? Mas enfim, tem toda uma numeração específica. As numerações até então herdadas, elas foram mais sobre uma questão de normativa, já foram herdadas de outras companhias.
As demais, talvez por uma questão de facilidade ou de semelhança entre a composição, né, e até mesmo a idade das composições. 10. Existe previsão para a construção da estação João Dias? Bom, existe a intenção, mas não previsão. Tem que ser licitado. Uma das empresas ali, dos industriais na região, falou que quer construir a estação, certo? É um trecho que precisava ter uma estação, estava planejado, mas até então não saiu, porque não era prioridade. Mas, né, a única coisa que eu posso falar é isso: tem intenções, mas não tem previsões, né? Lembrando que, assim que eu noticiar qualquer coisa em relação a projetos futuros, eu noticio no podcast no trecho. 11. Por que a CPTM não coloca mais roteiros no Expresso Turístico? Não depende só dela. Nós tínhamos roteiros, os 3 roteiros principais, Jundiaí, Mogi e Paranapiacaba, e outros roteiros alternativos, como o roteiro de São Roque, o roteiro de São José dos Campos e Aparecida, né? Tínhamos outros roteiros. O roteiro de São Roque não pode ser feito por causa que a CPT emitiu material próprio, o material foi incinerado, ele foi queimado, foi vandalizado. Além do fato da bitola métrica não existir mais no trecho. Outro fator é o trecho além de Amador Bueno estar desativado, então não tem como passar trem ali. E se fosse, teria que ser reativado com bitola larga. Então exige aí um esforço na manutenção, certo? O trecho de São José e Aparecida, ele seria bom, mas isso depende muito da MRS. A MRS teria que liberar o trecho para que a CPT pudesse fazer o trem até Aparecida. Seria um trem que partiria num dia e voltaria no outro, certo? A pessoa dormiria na cidade e voltaria ali no trem de novo. Então sairia no sábado e voltaria no domingo, por exemplo. Seria esse o projeto aproximado. Mas depende muito mais das empresas ferroviárias que têm concessão de serviço do que da própria CPTM. Com certeza, um trem que saísse da Luz e até Aparecida, cara, dinheiro ia estralar ali, porque Aparecida é uma cidade turística, uma cidade católica. Portanto, haveria muita demanda para um trem até lá. E 12. A linha 14 ônibus da CPTM vai ser subterrânea? Provavelmente não. Ela vai ser provavelmente toda em elevada, né? Ela vai passar ali pela Nova Trabalhadores, aquele eixo ali entre Guarulhos, né, até o ABC. Mas provavelmente será toda em elevada e vai ser bem longa. Então é isso, né? Passamos do Rafael Oliveira para o nosso famigerado Johnny. Johnny que faz muitas perguntas. Vamos lá, segue parte 1, né? Editado. Ele fez a parte 2 lá em cima, eu vi, Johnny. Isso é muito sacana, mas tá certo. Demorei para responder, vale fazer mais perguntas. Vamos lá. Pergunta número 1. Vi fotos de testes sendo realizados ao longo do percurso da linha 13 Jade com a série 9500. Até o dia 31 dá tempo de aplicar todos os testes com o trem rodando, já que é uma linha nova. Esses testes estão sendo realizados com o CBTC? Ou é com o mesmo sistema antigo que a CPTM utiliza? Bom, isso foi 2 semanas atrás, né? A 13 não havia sido inaugurada ainda. Pois bem, voltando então, tive uma pequena interrupção. Sobre os testes com o 9500, né? Na época, né, deu tempo de testar tudo, mas ainda estão sendo feitos testes. Inicialmente foram feitos testes com de tração, né, velocidade e frenagem. A sinalização que está sendo utilizada é a ATC, Controle Automático de Trens. Não está sendo utilizado no CBTC. E eu acho que a linha não vai ser CBTC ainda, por conta do trecho ali até o Brás. Então, ela ainda vai ser no ATC. Certo? Mas, nesse período, né, pelo menos de 2 meses iniciais de linha, é teste direto. Toda a operação que está acontecendo é teste. Teste e treinamento. Teste e treinamento. Vai ser basicamente isso até inaugurar pleno, que vai ser em junho apenas. 2. Explica como funcionam todos os testes antes de inaugurarem uma estação, linha e extensão. Todos não dá para relatar, mas tem os principais. No caso de trem, testes elétricos, você vai ter que verificar toda a questão do recebimento de energia do trem pelos pantógrafos,
iluminação, sistema de áudio como está interferindo, testes mecânicos, mexe com aceleração e frenagem, como o trem se desempenha, a transmissão eletromecânica, afinal de contas os trens eles têm motores elétricos, né, que geram a propulsão mecânica ali, a energia cinética, então é feito todo esse teste, certo? Testes com sinalização, para verificar a acuicidade dos aparelhos de controle de tráfego, de bordo do trem, e junto ao CCO, certo? São feitos testes também. Nas estações são feitos testes, no caso, são mais simulações, né? De testes, iluminação, combate a incêndio, sistema de PAs, avisos sonoros, então isso é bastante realizado. E treinamentos de evacuação, treinamento de incêndio, enfim. Vários testes são realizados. Os trens são mais complexos. Se eu fosse falar para sistemas, eu acabaria podendo falar bobagem, né? Porque é bem específico. Mas no geral, controle de portas, toda aquela parte sistemática das rotinas de um trem ele é testado. Fechamento de porta, aviso sonoro, iluminação, controle de energia quente, porque a tensão do que entra no trem não é 3.000 volts certinho, ela oscila para mais ou para menos, então tudo isso ele é testado antes, né? E os testes com frenagem, né, aceleração que são essenciais. Às vezes ele vai arrancando e tem que dar aquela frenada brusca, né? Então tudo isso é devidamente testado. 3. No início da operação da linha 13, serão 2 trens série 9500. Confirme se for verídico, por favor. Sim, são 2 trens 9500. Já está verídico, né? 4. É tão caro assim instalar o CBTC? Eu sei que é muito mais fácil instalar em uma linha nova do que em uma já existente com ATC. Não tem diferença em instalar com uma em outra, porque é uma coisa nova. A questão é que numa linha nova você já vai com isso de bordo, porque a linha não está operando. Já numa linha velha, já tem uma sinalização antiga, é complicado porque você tem que trocar, né? A instalação em campo é feita por antenas a rádio, então ela é por si só cara, além de ter tudo bem confirmado. De acordo com informações do metrô, toda essa instalação é minuciosa, então qualquer erro ali pode prejudicar toda a operação. No caso dos trens, você vai ter que trocar o equipamento de bordo deles, para que eles funcionem e você consiga ter um controle entre o trem, a antena de CBTC e o centro de controle operacional. Então, esse é o caro. E fazer isso enquanto você tem uma operação simultânea é complicado. A linha 2 verde, por exemplo, ela teve momentos de paralisação nos sinais de Senada. Ela parava por algumas horas na operação e voltava, por causa dos testes com CBTC, certo? Ver isso em outras linhas vai ser bem complicado, mas espero que isso não afete tanto. Vai acontecer porque é inevitável, mas é uma realidade, né? Infelizmente vai acontecer. 5. Existem no mundo mais sistemas além do ATC e o CBTC? Bom, em questão de antigos, existe o staff elétrico, o CTC, certo? São sistemas mais antigos. Tipo, você tinha o staff, que era uma sinalização por estação, certo? E usado principalmente em linhas singelas, ou seja, trechos com uma linha única. O CTC, que era por blocos, com bloco quase que de estação em estação, você liberava o trecho até um cruzamento, até algum sinal. O ATC, que é um controle automatizado, com blocos menores, e o CBTC, que é um controle que tem blocos mínimos, né? Como é controlado da rádio, dá para fazer todo o esquema de frenagem. O que muda é a empresa que produz a sinalização. Opa, voltamos aqui. Mais uma interrupção, mas continuamos. Nós estamos falando sobre CBTC, né? Sobre outro sistema de sinalização, né? TC, CBTC, staff. Tá falando sobre que o CBTC ele pode variar na eficiência, na instalação, dependendo da empresa que faz a instalação. Atualmente, nós temos o CBTC da Alstom, da Siemens, que é Alstom Siemens, que agora acho que é a mesma empresa, e da Bombardier.
certo? São esses 3 CBTCs, depende de empresa para empresa, certo? Mas basicamente segue o mesmo princípio. Controle de sinalização, controle de transpor baseado em comunicação, né? A rádio, no caso. Número 6. Do meu ponto de vista, a linha 4, por já ter CBTC implantado, considero um intervalo superior comparado às demais linhas. Já utilizei algumas vezes e percebi que o intervalo é entre 2 minutos e 2 minutos e meio. Já o sistema novo pode diminuir o intervalo e distanciamento entre trens. Fico sem entender. Eu confesso que eu até fico estranhando essa situação. Na linha 2, eu tenho leve impressão de que o trem na linha 2 demora mais para chegar do que um trem na linha 1. Essa aqui pode ser horário de pico. Você tem que verificar também o horário. Se você pegar um trem na linha 4 no horário de pico, é rápido. Agora, no horário reduzido, talvez nem tanto. O CBTC ele garante uma regularidade entre os trens, então o tempo médio entre um trem e um outro é mais certinho do que se fosse num ATC, onde o intervalo de trem pode ser curto entre um e outro, o terceiro trem demorar pra caramba pra chegar. Né? Pode acontecer essas coisas. Mas a variação de tempo vai depender de quantos trens você tem na linha rodando ao mesmo tempo. Isso é fundamental. E a quantidade de trens rodando na linha depende da demanda. A demanda cresce, você ajusta essa oferta, com mais trens na linha, menor intervalo por consequência. Mas é meio estranho mesmo, né? Porque o que acontece? Se você seguir um trem rapidão um atrás do outro, pode correr o risco de você ter só trens numa via e não ter trem nenhuma em outra via, como já aconteceu, até mesmo com relatos aí na ferrovia antiga de controlador de tráfego deixar trem tudo só numa via e outra via tá vazia, né? Então você tem que equilibrar a via 1 com a via 2, para que você não torne ali o trajeto muito complicado. Vamos lá então, número 7. É muito complicado falar de transporte público ferroviário, obras, projetos sem interferir o poder público, governo no meio. É por causa que é o seguinte, Johnny, querendo ou não, a política de transporte público não é pautada por empresas, por bons moços, ela é pautada pelo governo. O governo ele viu no transporte metroferroviário uma oportunidade para ganhar por trás, mas também uma oportunidade para sanar problemas da metrópole. São Paulo já estava condenado a ter um trânsito caótico que travasse a cidade. Ninguém queria isso. Por isso que o governo se mobilizou e investiu tanto. Esse investimento de bilhões e bilhões de ferrovia não é à toa. O ganho que a gente já teve só com a linha 4 e a linha 5, por exemplo, são imensos. Imagine com os novos projetos. Investir em transporte público é algo que é uma política governamental tão importante quanto saúde, educação e segurança. Porque se você não tiver mobilidade, você não vai conseguir ter acesso a nenhuma dessas coisas. Então fica complicado realmente. Né? Mas o governo é quem pauta. Dependendo do governo, pode ser que o governo dê tudo pro estatal. Dependendo do governo, pode ser que ele faça privado. Aí depende de cada partido, cada ideologia. 8. A CPTM tem algum projeto envolvendo as vendas ilegais dos trens, camelô, do famoso shopping trem? É um pouco complicado falar disso, por mais que não seja legalizado o comércio ambulante. Isso divide opiniões entre usuários. Às vezes me incomoda o povo gritando com seus produtos, por outro lado já comprei alguns produtos bons deles. Mas pra mim, são pessoas que fazem tudo para se manter. Já que o nível de desemprego aumentou nos últimos anos. O que acontece é o seguinte. Existe a mega operação dos policiais da CPTM. O comércio ambulante é proibido desde a década de 90. Com uma regulação do governo FHC, foi criada uma lei que regulariza as regras do transporte ferroviário. E é dito que é proibido o comércio nos trens de estações, a menos que autorizados pela administração ferroviária. No caso dos marreteiros, o que é usado como argumento para combater a questão da validade do produto e da procedência. Muitos deles são produtos de carga roubada. Ou alguns são de fato legais, outros são carga roubada, ou produto que não é de boa qualidade. Como os eletrônicos, fone de ouvido, ou os famosos pendrives que só tem um USB colado com cola quente dentro do molde do pendrive, né? Já vi vários desses. Também me achei o bico também de ver. Mas enfim.
A CPTM precisa de um contingenciamento maior. O número de seguranças não é o suficiente para combater tudo isso. A questão é que, hoje em dia, o marreteiro ganha mais que uma pessoa com carteira assinada, por incrível que pareça. Já vi um marreteiro falando que ganha 3 mil reais por mês, só com venda de produto, né? Porque, de fato, se a pessoa compra, é porque talvez ela tem uma demanda por parte do usuário. A CPTM tem feito isso do que? Colocando, instalando quiosques nas estações. Eu já comprei muito quiosque, só que eu vou falar uma coisa pra você, Johnny. É caro. Se eu comprar uma coxinha por R$ 4,50, uma coca de lata por R$ 5, é caro. Se no shopping você compra por 2, né? A diferença é o que? De poucos ml. Então, tem diferença. Eu, como funcionário, não posso comprar. Eu nunca comprei no shopping também. Posso te garantir que não comprei. Alguns fazem por sacanagem, outros fazem porque tá passando por necessidade, né? Mas aí vai variando, tem produtos e produtos. Eu vi desde picolé a Sale Smoke a bala fine, né? Sale Smoke, por exemplo, é sacanagem. Sale Smoke é pra quem fuma baseado. Isso aí não deveria estar vendendo em trem, né? Vou vender o quê? Vou fazer aqui no Rio de Janeiro que o pessoal vende lasanha? Mas o pessoal não vende lasanha porque quer vender lasanha. O pessoal vende lasanha porque derruba caminhão que tá transportando lasanha. Então é complicado. O fato é que o que a gente pode orientar o usuário é não compre, é ilegal, não tem procedência confiável. E a ação de segurança que é feita em algumas estações, eles pegam o marreteiro, pegam o produto e os que der para aproveitar são aproveitados, que for perecível, dependendo da quantidade da situação, ele é incinerado, ele é descartado. Né? Se alguém pega por trás, eu não sei, não tenho nem como confirmar isso, mas até então, o fato é que não é legalizado. Eu acho que deveria ter uma regulamentação, porque tem demanda, então deveria acontecer alguma coisa em relação a isso. Pois bem, continuando mais uma interrupção, afinal de contas, gravar meia hora de vídeo em sequência é complicado. Pergunta número 9. Consegui uma parada do metrô e da CPTM de 1998, mas há uma diferença enorme para o atual. Tentei achar versões anteriores, mas sem nenhum sucesso. Cara, de 98 para trás acho que é difícil, hein? Porque em 98 a Secretaria de Transportes Metropolitano se consolidou como empresa, né? E... não empresa, né? Mas como órgão administrativo do governo. Antes disso, você tinha a CBTU, a FEPASA, não tinha mapa unificado, o metrô tava ali no meio, era meio esquisito. Mas enfim, realmente mapas... assim, do metrô até tem mapas antigos, agora unificado, muito difícil de achar. Muito difícil. 10. Antigamente o metrô tinha denominações diferentes para suas linhas. Linha 1 era norte-sul, com as cores azul escuro e azul mesclado no mapa, lado a lado. Linha 2 era ramal paulista, com verde claro e verde escuro. Linha 3, laranja com vermelho. Até nas placas das estações, antigamente tinha essas cores. Antigamente era assim porque você tinha uma identificação geográfica. Atualmente você tem que ter uma identificação não mais geográfica, mas diríamos intuitiva. 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela, tem que ser isso. Geralmente eram as linhas bicolores, só que conforme for avançando, né, você poderia confundir os usuários. Por exemplo, se a gente tivesse o mesmo esquema hoje e a linha 6 laranja, ser o que? Laranja o que? Laranjinho, laranjinha mais clarinho? Pô, ia ficar uma confusão tremenda, então o pessoal ia se confundir. Então, a própria Secretaria dos Transportes Metropolitanos, quando ela remodelou ali as linhas da CPTM, também já, por consequência, tornou os outros projetos, como os modelos com metais, né? E as outras linhas com alguns tons diferenciados. Continuando de novo, vou ter interrupção. Por que transferiram os trens Frota E para a linha 1 azul? Por causa que os trens novos, Frota I e Frota J que estão chegando, não tem ATC instalado, e só vieram com o CBTC. A única linha que tem CBTC instalado é a linha 2, portanto, vão para lá os trens que tem CBTC e os trens que tem ATC, no caso Frota E, volta para 1, para compensar, porque senão, né, a linha 1 fica defasada e a linha 2, né, que é a única que tem CBTC, não consegue, e os trens que só tem CBTC não conseguem operar, certo? Então por isso foi feita essa realocação. 12. Qual a quantidade de usuários da extensão da linha 11? Para ser extensão tem que ter bastante estações.
Tomara que um dia o Expresso chegue até Suzano. A demanda da extensão. 200 mil pessoas? Nessa faixa, hein? Tô chutando ali meio baixo. Mas acho que 200 mil pessoas em todas as estações devem utilizar o trecho. 200 mil, provavelmente. Certo? Sim, o Expresso Leste logo logo ele chega a Suzano. Depende da construção, né, do término da estação, os novos trens e a capacitação energética com a subestação de Dom Bosco, que está sendo construída. 13. Os 2.000, após a chegada completa dos 9.500 e 8.500, ficarão fixos na 12 para a extensão da linha 11. Os 2.000 já estão fixos na linha 12. Os 7.000 estão fixos na linha 11. Vai ficar desse jeito aí. Antigamente era o 7.000 que estava na 12, agora quem está na 12 é os 2.000. Os 1.000 fixos na 12 e os 7.000 fixos na extensão. Vamos ver o que vai acontecer quando for para Suzano, porque aí talvez tenha uma outra realocação de frota, mas até lá vai demorar um pouquinho. 14. A CPTM não quer que daqui a alguns anos trens de carga utilize as dependências das linhas destinadas aos transportes de passageiros. Mas, como por exemplo, empresas que ficam alocadas no trecho da linha 10 irão fazer para transportar seus materiais? Tendo Ipiranga, Santo André ou Tinga, será que irão se mudar de lá? Como ficará, né? Certo, são os terminais de carga. Talvez eliminar a presença total dos trens de carga seja algo um pouco impossível. Fato é que, atualmente, boa parte dos trens de carga que passam pela região central, eles passam simplesmente para transportar minério ou se não para transportar container. O minério e o container, eles vêm de Jundiaí. O Ferroanel vai simplesmente driblar esse trecho de Jundiaí até Rio Grande da Serra. Então talvez só seja utilizado apenas um pouquinho do trecho da linha 10 turquesa, até Ipiranga. Fora isso, acho muito difícil, né? Ou se não, de repente, um pouco da linha 7 por causa do pátio de manutenção da MRS na Lapa. A MRS tem um pátio de manutenção lá que era os antigos pátios da rede ferroviária. Então, a intenção é minimizar. Não é possível mais você extinguir o trem de carga do sistema. Ele está tão arraigado que é impossível. Mas você vai diminuir drasticamente até que num certo momento talvez a MRS invista em uma nova oficina e deixa aquela lá para a CPTM cuidar. Quem sabe, né? Um dia isso pode acontecer. Não é impossível, mas é pouco improvável. Certo, vamos lá. Quantas composições tem da série 7500 da linha 10? Todas já foram, se não me engano são 5 ou 6 séries 7500 que estão na linha 10. Todos estão lá já. 16. Vi em um dos seus vídeos passados a impossibilidade da série 9000 ir para a linha 13. Isso se deve porque já deu seu destino em a linha 12, ou por questão de desempenho, ou por algum outro motivo. Porque eles são novos também. Essa série funciona bem na linha 11. A linha 13 não vai porque é uma linha. O 9000 não vai para a linha 13 porque é um trem já utilizado. Tem toda a condição de operar lá, sem nenhum problema. Vence as rampas bem. O destino dela eu acho que vai ser sim a linha 12 Safira, provavelmente. E o que mais a gente pode dizer? Essa série funciona bem na linha 11, cara, muito bem. Ela consegue vencer as rampas com facilidade. O 9000 é um trem que eu gosto. Por sorte é um dos poucos trens que esse trem eu gosto, de verdade. O trem é largo, os bancos eles são largos também, tudo de bom, cara. 9000 é um trem fantástico. Mas, de fato, para a linha 13 tem que ser um trem 100% novo. Porque eu acho que ele não tem... não sei se ele tem instalado o software dele, acho que é o software só para a linha 11. Porque ele não tem outras vozes além daquela voz da linha 11. Então, se ele for para 12 eu faço uma atualização. Mas, por enquanto, só no expressinho ali, né? 17. Qual é a frota total apenas de 7000? Eu tenho que dar uma pesquisada, cara. 7000? Não sei se serem 15 trens, 20 trens, 7000. Nessa faixa, a procurar agora, dá até pra ver
mas eu vou ter que pausar e não posso mostrar o documento. Só um instante. Pois bem, voltei aqui e tive que confirmar lá. Mas de fato, 7 mil são muitos trens. São 40 trens no total que foram encomendados. E o 7500 foram 8. Dei uma bobeada ali. Mas de fato, foram vários trens ali na frota. Então 7 mil são 40 trens que estão rodando. Eles rodam na linha 7, na linha 9. Basicamente esses trens rodam somente nessas linhas. Então são vários trens ali que estão rodando. 7 mil é uma das talvez a frota mais abundante da CPT em números, né? Eu tive que entrar no documento aqui porque eu não posso mostrar. Se eu mostrar nesse vídeo eu não tomo um strike, eu tomo uma justa causa, entendeu? Enfim, 18. O famoso canibalismo entre trens está ocorrendo apenas com o trem 7000 ou com mais algum trem de alguma outra série. O 7000, na verdade, não está sendo canibalizado porque ele está para ser reformado. Dos 40 trens, a gente está com 38 ou 37, porque 3 ou 2 estão parados. Né? Eles serão enviados para CAF e Hortolândia para reparos. Enquanto isso, ele vai sendo canibalizado para servir de outras. para dar peças a outros trens, né? Então acontece, né, dele acabar passar por essa, diríamos aí, essa alocação aí diferente, esse trato diferente com ele, certo? Estou continuando com as perguntas. Quais são as estações das antigas que você gosta? Júlio Prestes, de cara, já mato. Depois de Júlio Prestes, Jundiaí. Gosto bastante de Jundiaí. Júlio Prestes. E se fosse uma terceira, talvez a Luz, cara. Júlio Prestes, Jundiaí e Luz são as melhores. Acho Ribeirão um pouco mais elegante que Rio Grande, na minha opinião, né? Ribeirão Pires também é bem elegante. Então essas são as estações das antigas mesmo que eu mais tenho um gosto, certo? 20. Já observou que em outros países a dimensão das plataformas das linhas de metrô e trem são pequenas? Não sei se isso se deve por serem muito antigas ou porque também não há diferença de deixar as plataformas muito largas. Talvez a norma a ser seguida nesses lugares seja muito diferente, ou porque a distribuição de passageiros pelas linhas são muito controladas. Não sei informar com muita precisão, mas há países em que estações antigas têm uma dimensão menor, sendo que as novas obtêm dimensão maior. É por causa que antigamente talvez a noção de transporte não fosse aquela de transporte de massa. Fosse algo para, vou construir um trem com assentos acolchoados, com couro. Hoje em dia, bota o plasticão, né? Mas enfim, pode ser tanto pelo gabarito do trem, ou se não por essa visão de que o trem não é algo para superlotar, e sim para transportar com conforto. Então isso pode sim influenciar. Trens do Japão, trens da Europa, dependendo da linha, eles são bem estreitinhos na plataforma, né? Justamente por causa que, para economizar espaço, ou por causa de uma questão de um pensamento da época, né? O pensamento da época era de ser uma seção mais estreita para que os trens, né, que apenas alguns passageiros entrassem, não um monte de gente como é hoje em dia. 21. Seria tão bom se tivesse porte de plataformas em todas as estações? Há países em que essas não precisam alcançar quase todo o pé direito da plataforma, já que em alguns lugares essas vão apenas a uns 6 décimos da altura do nosso e já resolvem a questão. Só que mais seguro ainda se for superior à altura das pessoas. Bom, a segurança se o cara não conseguir pular pro outro lado, é seguro, né? No Japão você tem essas portas de plataformas, parecem umas portinhas, né? Literalmente umas portinhas. Não evite que alguém vá lá e faça besteira, sendo bem sincero. Ajuda o cara não ficar na faixa amarela, né? Mas não ajuda o cara a fazer besteira, né? Enfim, acho que no Brasil tem que ser um alambrado com cerca elétrica, porque o jeito que o pessoal gosta de burlar a regra é terrível, né? Número 22. Na terça-feira eu estava na linha 2 em um carro da Frota I e tinha um técnico do metrô que estava abrindo uma cabine no canto do carro e ficou ligando e desligando botões.
Aí o ar-condicionado voltou a funcionar, fraco, mas funcionou. Eu não sabia que aquelas cabines de alguns vagões serviam para controlar o ar. Eu pensava que isso era controlado apenas a cabine do condutor. Tem coisas que vemos e não notamos nas estações de composições, assim como descobri, há tempos atrás, que na parte externa dos trens do metrô do CPTM tem um negócio para inserir uma chave. Não sei se é para emergência, mas tem em todos os carros, todas as composições. Vamos lá. Essa parte aí que você falou do ar-condicionado, toda a composição ela tem uma espécie de um painel eletrônico do controle do carro, certo? Ali ajusta a iluminação, todos os testes que você faz ali nos trens de frenagem, aceleração, de energia, tem que também ser ajustados ali no painel elétrico de cada carro. Cada carro tem um painel elétrico que controla todas as funções do carro. Então, o cara mexeu ali, trocou um fusível, né, queimou o fusível, desligou uma chave, né, aí volta a funcionar, dependendo da situação. E as chavinhas laterais é para emergência, né? Você tem a chave de serviço, que é uma chave heptavada, né? Outras pode ser octavada, dependendo da situação. De A4 é pentavada. Você insere, ela abre ali uma porta de emergência. Você destrava o sistema de portas do trem, ele abre automaticamente. Né? É usado para casos de emergência. Tem todas as composições. Em boa parte é visível e outros não são tão visíveis assim. Né? Mas o controle, no caso de ar-condicionado também, na cabine do condutor é mais temperatura, não tanto controle funcional do equipamento. Vamos lá. Por que nas linhas 4 e 5 escolheram tirar o terceiro trilho para adotar a alimentação de energia na parte superior? Assim como nos trens, a potência e a alimentação é a mesma, né? Será que o custo de manutenção do terceiro trilho era caro demais? O terceiro trilho ele se mostrou algo um pouco perigoso, diríamos assim. Ele é versátil porque ele é escondidinho, ele é discreto. Mas tem a questão da periculosidade, tem a questão talvez do material rodante tem que ser adaptado, porque a catenária é muito mais fácil, né? Você ter um controle ali da energia, você ter uma manutenção melhor, né? As pessoas associam a rede aérea a uma coisa obsoleta, mas não, a rede aérea é uma coisa que é muito importante, que ela tá muito mais modernizada hoje em dia, né? E também o risco de acidente com rede aérea é mínimo, praticamente mínimo. Com o terceiro trilho é um pouco mais perigoso, já que até mesmo o metrô tem aquelas sapatas sapatas coletoras kamikaze, que elas caem do trem se der algum problema, né? Mas a tensão da rede aérea nas linhas com rede aérea, ela é o dobro do metrô. O metrô é 3.000 VCC, 3.000 não, é 750 corrente contínua. E na linha 4 e 5 são 1.500, né? Então é o dobro de uma linha de metrô e a metade de uma linha de trem convencional. Vamos lá. 24. Que tipo de material é utilizado para deixar o trem envelopado com anúncios e propagandas? A cor vermelha original do trem continua ali se precisarem tirar essa parte envelopada e deixar como a composição era antes? Sim. É puramente adesivo. É um adesivo plástico. Não é muito tipo aquele tipo de adesivo que você tem um caderno uns cadernos de escola. Basicamente isso aqui é um pouco diferente ali, mas é um plástico um pouco mais resistente. Aliás, ele vai ficar passando ali, né, por vários lugares, né? Mas é um adesivo plástico e é só posto por cima da pintura. Se tirar não vai dar problema nenhum, certo? É basicamente isso, não tem muito segredo, é um adesivo, literalmente. Só que é um adesivo plástico, é um adesivo papelado. 25. Os trens que circulam na seção operacional da linha 8 irão operar até quando? Olha, difícil dizer. Ouvi falar que eles estão querendo pedir arrego já. Enfim. Acho que ano que vem. Em tese esse ano alguns trens já completam já os seus 50 anos de uso, né? Já que eles foram encomendados em 78, 40 na verdade, né? 40, não é 50 não. 40 anos de uso. Então, certamente, né?
não vi já vão estar pedindo arrego, a gente não tem muita peça. Bom, fica difícil dizer, mas eu acho que uns 10, 15 anos eles são baixados. Acho que chega nesse ponto, eu acho que não vai ter mais volta. Né? 26. A extensão da linha 11 tem bastantes estações. Meu percurso é grande. Até mudar a sinalização e mudar a infraestrutura para que o Traço Leste chegue até Suzano vai demorar. Não necessariamente vai ser preciso mudar a estrutura da sinalização, eles podem fazer isso. O problema é mais a questão da energia e dos trens que precisa ter no trecho. Fora isso, tem condição de fazer rodar assim com um monte de trem. 27. Esses trens novos chineses da série 13500 são muito diferentes desses que estão sendo entregues atualmente? Não muito. Talvez ele tenha um banco diferente, além dele ter bagageiro. É que não tem muita noção do gabarito dele, mas ele vai ser ligeiramente diferente dos trens que são entregues atualmente. Não fora do padrão, mas ligeiramente diferentes. Principalmente os bancos. Se o banco que foi escolhido for igual ao da projeção, vai ser diferente sim. A linha 13 terá um pátio de manutenção, os trens serão alocados em pátios existentes. No início vai ficar em pátio existente, né? No caso, o pátio de Roosevelt, né? Engenheiro São Paulo. E quando ela tiver o próprio pátio, vai ficar no pátio de São João. Um pátio lá em Guarulhos, vai ser construído ainda. 29. Qual o maior pátio de estacionamento e manutenção de trens da CPT e metrô? Maior pátio. Caramba, cara. Que perguntinha, hein? Guido Calói, acho que não. Vila Sônia não é. Guido e Capão, acho que não é. Oratório também não deve ser. Cara, eu dou aí um chute entre o Jabaquara e o Itaquera. Eu acho que o Itaquera é um pouco maior. Mas tenho uma leve impressão que o pátio Itaquera é um pouquinho maior que o pátio Jabaquara. Não é uma certeza, mas eu acho que o Itaquera é maior, pelo espaço que ele ocupa ali. Eu já vi algumas projeções do pátio Itaquera, por isso maior. Na CPTM, eu acho que na CPTM tem sim. Se for falar mesmo, a CPTM com Altino, o maior pátio ferroviário em São Paulo. Né? No metrô acho que é Itaquera. Em São Paulo é o Altino. Altino não tem o que falar, cara. É gigante. Altino, o pátio de Altino ele começa antes de Presidente Altino e termina um pouquinho antes de chegar em Osasco. Sabe? Ele tem quilômetros de extensão. Então deve ser o maior pátio que tem lá é Altino, pode ter certeza. Né? Mas no metrô acho que é Itaquera. A bitola do metrô é a mesma, tem a mesma dimensão da CPTM? Sim. Metrô 1,60m, CPTM 1,60m, exceção apenas na linha 4 e 5, que é a bitola de 1,435m, né? Que é a bitola universal, bitola internacional. Número 31. Observei que existem ainda bastantes cancelas em muitos trechos da CPTM. Do meu ponto de vista, isso atrapalha um pouco o tempo de viagem. Já temos os de carga, por mais que utilizem as mesmas dependências CPTM em horários restritos às 9 e às 15, 21, das 21 às 3 atrapalha muito a viagem. Das 21 às 3, das 9 às 15, esse aqui tá errado, hein, já. Isso aqui 9 às 15 é horário de pico, hein. Reveja aí a estrutura dos horários. Geralmente é das 10, das 11 às 15. E aqui das 22 às 23 até às 3, 4 horas, né? Tem que ver bem esse horário aí. Atrapalha muito a viagem. Como sou usuário, sei o impacto que causa na viagem. Isso nos horários mais tranquilos. As famosas PNs. A CPTM tem intenções sim de fechar todas essas PNs. Certo? Mas ela precisa de um conjunto com as prefeituras. Precisa de por exemplo, em Mogi das Cruzes, você teve a construção de um túnel que fechou uma PN lá, muito importante. Isso ajuda bastante, né? Então, conforme as estações foram construídas e as prefeituras foram arranjando verba, elas podem construir ou viadutos ou túneis. Viadutos são mais favoráveis, né? Mas antigamente isso era muito frequente, PN tinha em todo lugar. 32. Parece que o horário que os estudantes utilizam os trens depois de 22 horas parece o horário de pico. É por causa que, tipo, é a marcha, né? Tipo, todo mundo entra e todo mundo sai naquele horário. Então, é compreensível que realmente
10 horas da noite e tem uma leva de gente indo para casa, mesmo sendo horário de vale, é normal, né? 33. Como aquele trecho entre Mauá e Santo André demora de manhã cedo? Parece uma eternidade. Olha que trecho nem é tão extenso. Cara, eu não sei o que dizer sobre esse trecho de manhã. Eu nunca peguei esse trecho de manhã. Pode ser, na verdade não deveria ser, por causa que lá você tem um looping de Mauá. Não tem como ser assim tão complicado. Deveria ter mais trens aquele trecho. Ou por causa de alguma autorização, enfim. Tem que ver o que tá acontecendo. Mas não era pra ser assim não, cara. Era pra ser rápido ali aquele pedacinho. Rápido tipo 5 minutos, né? De intervalo. Demorar mais que isso é esquisito, hein? 34. Os 7.000 já estão fixos na linha 9? Ou ainda estão rodando em alguma outra linha? Sim, ele tá, o 7.000 é fixo da 9. E eles rodam também na linha 12. Na linha 12 não, na linha 11 da extensão operacional. Certo? Eles vão ser realocados todos para a linha 9? Não, porque é muito trem. Talvez se colocar Varginha ali, ter um compartilhamento. Mas ainda não. Acho que vai. Os 7.000, como eu falei, são 43. É muito trem para uma linha só. Né? Então talvez tenha ali uma separação, uma diferença ali. Que fique em outras linhas. Todos os trens da série 2000 já estão na linha 12. Positivo. Ou ainda tem algum rodando no Expresso? Nenhum rodando no Expresso. O 2000 não roda mais no Expresso Leste. Saudades desses trens no meu ponto de vista. Tem um som de saída muito agradável. É, parecido com o 9000. Né? Só que um pouquinho mais leve. Ele começa a sair, quando ele vai dar a segunda marcha ali, ele alivia e vai. Tranquilo. Nem bastante quando eu peguei o 2000 pelo Expresso Leste, hein, cara. Fazer aquele trecho ali bem bacana. Peço desculpas se eu parecer muito crítico nos comentários. Desde que eu entrei no canal, às vezes por alguns erros de português que noto que pequei quando você está lendo. Escrevo rapidamente e passo um erro despercebido. Não tem problema não, Johnny. Você serve bastante. Eu vou dar mais uma pausa aqui, porque o vídeo está longo. Vou dar uma pausa, vou comer um pouquinho aqui e volto, porque você fez muito comentário. Esse talvez seja finalmente o som dos trilhos, o maior som dos trilhos do canal, hein? Se depender de você, vai ser o maior. Mas enfim, uma pausa leve e volto daqui a pouco para continuar com os comentários. Foram as 35 perguntas do Johnny, agora vão ser as perguntas aqui do Davi. Certo, Davi? Então, Davi, você é o próximo. Só um instantezinho que eu pauso aqui e volto já em você. Muito bem, mais uma pausa efetuada. Agora voltamos para os comentários de Davi Araújo. Bom dia, meu nome é Davi, moro em Guarulhos e será as minhas primeiras perguntas e parabéns pelo canal. Vamos lá então, Davi. O que você vai mandar pra gente hoje? Davi Araújo? Com esse nome de algum lugar, hein, cara? Não sei se é quem tô pensando. Enfim, vamos lá. Quais são as curvas mais fechadas que existem na CPTM e no metrô? Na CPTM, eu suspeito que a fechada, a maior curvão que eu chamo é a curva de Trindade, lá em Engenheiro Trindade, entre Tatuapé e Engenheiro Goulart. Agora a curva mais fechada, olha, tem várias ali, entre Barueri e Carapicuíba tem um monte de curva. Não sei explicar qual delas é a mais fechadinha, mas se tivesse uma linha na CPTM, a linha 8 é a linha que tem maiores curvas, né? Maiores curvas em questão de ser curvas bem fechadas. São várias curvas assim que você vê a cauda do trem. No metrô, eu suspeito que a curva ali entre Portuguesa de Tietê e a estação Armênia. Suspeito que essa seja uma das maiores curvas que nós temos. Fora isso, linha 5 talvez tenha algumas curvinhas ali, também no trecho entre Capão e Santa Amaro. Tem vários curvões ali. Mas não interessa agora especificamente qual é o trecho com o menor raio mínimo de curva, é difícil especificar. Mas te dei aí alguns locais com várias curvas, né? O CPTM tem algum projeto para instalar portas de plataforma? No momento não. No momento não tem, porque
A estação depende de vários fatores, né? É, um desses fatores é a prioridade de ações. Por enquanto não é necessário, né? Além do fato das estações serem antigas, algumas não suportarem ou nem poderem ter porta de plataforma. Então, para que uma estação tenha, ela tem que ter ali uma estrutura adequada, né? Além do fato de que nem todas as estações são fechadas, né? Mas dificilmente elas vão ter, cara. Eu acho que é muito, muito, muito improvável que essas estações tenham. Inclusive, vai, Goulart ou as estações da linha 13 tenham um porte de plataforma. Muito improvável. Até por causa do intemperismo, já que boa parte das estações são abertas, né? Mas enfim. E aí tem três. Para você, dos três novos, os 7000 seria o melhor. Dos trens novos após os 7000. Qual seria o melhor e o pior trem? Poderia me dar 3 motivos para escolher esse trem? Vamos lá. Eu tinha feito uma pergunta dessa ali com um amigo meu no dia que eu estava vendo esse comentário. Eu escolho, cara. Eu escolho o 9500. Primeiro, o padrão estético dele me agrada muito, certo? O ar-condicionado dele, ele é bem mais potente, certo? Além da questão de potência dele, som de tração, ele é bem leve, ele é leve e potente. O aspecto visual dele, interno e externo, é fantástico, além do próprio ar-condicionado e iluminação que ajuda muito, né? A única coisa que eu tenho contra esse trem são as janelinhas muito pequenas que tem. Esse trem já tem janelinha muito pequena, isso é um pouco ruim, me incomoda um pouco. Mas fora isso, eu acho que esse trem tem tudo para ser um dos melhores da CPTM, o 9500, né? Acho que até mais que o 8500, certo? Vamos então subindo, né? Depois você comenta mais perguntas aí, Davi. Se quiser comentar depois nesse vídeo, pode comentar. O Humberto Lima, tem alguma possibilidade da CPTM tirar algum trem da linha 11 para relocar para a linha 7 no lugar dos 9500? Peraí, vamos ver, vamos acelerar a pergunta. Tem alguma possibilidade da CPTM tirar algum trem da linha 11 para relocar para a linha 7 no lugar dos 9500? Não, não tem não, porque a linha 7 já está definido que ela será padronizada com série 9500, ou seja, somente os trens série 9500 vão estar presentes na linha 7 no futuro próximo, certo? Os trens que estão na linha 11, como o 9000, vão ser relocados para outras linhas, não para a linha 7. A linha 7 vai ser totalmente modernizada. Arthur Moreira. Quem sabe Tavi sai para a Copa de 2030? Eu ouvi dizer que o Brasil tem interesse em sediar essa edição. Quem sabe, né? É possível uma expansão da linha 6 até a cidade líder? É algo surreal? Pra mim é surreal. Aí a gente pega o nosso mapinha, porque geograficamente São Paulo é um lugar meio esquisito. Mapas. Vamos ver onde é que tá a cidade líder aqui. Cidade líder. Cidade líder fica aqui. Se eu expandir o mapinha. Sim, cara, tem sim. Cadê? Paris. Tem, cara, tem sim. Tem totais possibilidades de se expandir até a cidade líder. Dá até mais, né? A linha. Lembrando que a linha. Deixa eu sair aqui desse aqui. Que a linha 6 laranja tem duas fases. Uma primeira fase e o Brasileiro de São Joaquim, uma segunda fase que se estende ao leste. E não é pouca coisa não, é muita coisa que ela vai pro leste, hein? Então existe possibilidade de chegar até a cidade líder. Não vou lembrar se vai até lá mesmo, mas que ela vai pro leste, ela vai. E vai longe, certo? O Monotrilho entre Barueri e Butantã é surreal. O mapa de 2034 mostra sobre ele. Barueri e Butantã? Bom, nós sabemos que tem um trem, um monotrilho que vai sair de Butantã até Cotia, já está confirmado, linha 22 de Bordeaux. E tem um monotrilho de Barueri, ou trem de Barueri. Só que o trem de Barueri, ele é um trem diferente, ele é o Arco Oeste. Ele vai sair lá de Tabuão e vai até Alphaville, né? Agora, de Barueri a Butantã,
difícil, hein? Muito esquisitinho. O mapa de 2034 mostra sobre ele. Só que o mapa de 2034 não é oficial. Uma linha de VLT no centro de São Paulo funcionaria bem? Acho que sim. São Paulo precisa desafogar um pouco do trânsito interno. Então acho que um VLT ali, em umas regiões interessantes, pontos turísticos ou pontos importantes, ajudaria para as pessoas deixarem o carro um pouco mais distante do centro e usar ali o transporte sobre trilhos. Acho que seria interessante. Ou um VLT ou um VLP. Né? Ambos podem ser bem interessantes. Certo? Então, Matheus França, ele faz aqui suas perguntas, 5 perguntinhas, né? Vamos lá então. Olá, Jean, boa noite. Fez essa pergunta hoje. Como está sendo a operação da linha 13? Bacana, cara, tá tranquila. Alguns problemas registrados em subestações, mas até então tudo no caminho da normalização. 2. Quando ele chega na estação irregular, a posição já pode ir em qualquer uma das vias? Não, ele só vai por enquanto em via singela. O trem que está na via 1 vai só pela via 1 e volta pela via 1. O trem que está na via 2 vai pela via 2 e volta pela via 2. Eles não estão trocando de vias por enquanto. 3. Na estação aeroporto, ela chega por trás. Ela chega por uma. Faz como metrô e volta por outro lado, já pro outro sentido? Não faz, ainda não. Mas a intenção é que, se acontecer isso, o trem vai para a via 1, no horário de pico, ele está na via 1. Os trens vão seguir via inglesa, certo? O trem tá na esquerda, vai para aeroporto. O trem na esquerda para lá, para na via esquerda de aeroporto, via 1 de aeroporto. O outro trem chega e pode parar na via 2. Aí o trem que tá na via 1 vai para a via 2 e o trem que tá na via 2 vai para a via 2. Não pode ser feito esse tipo de coisa. Né? Assim como acontece no metrô, como por exemplo em Tucuruvi ou na estação Jabaquara. É bastante frequente eles alocarem e no final seguir destino só na via própria para ele ir. A linha 15 prata, quando entra em horário comercial das 4 às 0 horas. Quando ela entra, depois de 1 ou 2 meses, vai demorar um pouquinho para entrar em horário comercial, hein? 2 meses já deve estar pronta para o horário comercial. 5. Hoje fui conhecer a ciclovia da linha 15. Quando cheguei próximo à estação Vila Prudente, tinha uma placa avisando que tinha obra no roteiro central embaixo da estação de monotrilho Vila Prudente. Vai ser um terminal de ônibus? Sim, Matheus. O terminal de ônibus da SP Trans de Vila Prudente está ali embaixo. Você entrar na estação Vila Prudente do monotrilho e olhar ali por baixo, você consegue ver certinho as baias de ônibus, todas alocadas. Mas tá demorando para sair essa linha de ônibus, esse terminal de ônibus aí. Vai ser bastante útil. Mas uma hora sai. Aí chega o Johnny com Olá, segue a parte 2 com mais uma série de perguntas. Um pouquinho mais curto o texto agora, né? Mas vamos lá. 36. Qual é a previsão de usuários a serem atendidos pela linha 3? Acho que inicialmente 300 mil, 200 mil, tá nessa faixa, né? Eu aposto aí 300 mil usuários por dia. Certo? 37. Por motivo de força maior, infelizmente não pude comparecer na inauguração da linha 13 como prometido. Então acho que mesmo se você tivesse aparecido eu não conseguiria te ver, porque tava um caos. Mas parabéns à CPTM e aos usuários que serão atendidos pela linha, pois Guarulhos é uma cidade muito populosa e reprimida. Esse é um projeto que demorou para sair do papel. Muitos não sabem disso, mas há décadas Guarulhos era atendida pela estrada de ferro Cantareira, que teve que ser desativada. Há marcos históricos desse município que estão lá até os dias atuais. Eu conheço Guarulhos e muitas vezes que ia lá nos fins de semana parecia que não ia chegar nunca indo pela Dutra. Pode ter certeza que se a linha se expandir mais ao leste de Guarulhos e ao centro de São Paulo, além de ajudar quem vai ao aeroporto de Cumbica, trará muitos benefícios da cidade, que depende apenas de ônibus, de fato. Eu vou continuar dependendo de um ônibus ainda em Guarulhos, o trem não me beneficia, os ônibus em Guarulhos são horríveis. Então eu prefiro pegar o meu intermunicipal, é mais barato, mais rápido, e eu chego no Tucuruvi rapidinho. Mas para quem é da região leste, vai ajudar bastante aquele povão, pode ter certeza disso. 38. É verídico que teve lotação na primeira viagem do trem? Depende, a primeira viagem oficial ou a viagem inaugural, né? A viagem oficial aconteceu 9 horas da manhã e foi lotada. A viagem inaugural aconteceu meio-dia e foi lotada. Foi lotada demais.
A linha 13 foi um recorde em operação assistida. Acho que nenhuma outra linha daqui pra frente vai ter tanta gente em operação assistida. Talvez só o TAV ou o e o trem intercidade. Talvez só esses tenham demanda grande no começo. Mas a estreia da linha 13 está sendo um sucesso. Sucesso total. O primeiro dia foi muita gente. Nos outros 2 semanas estão vindo também uma quantidade bacana de pessoas. A estação sempre está cheia. Certo? Sempre tem pessoas na estação. Não é um abandono que nem Aracaré. Tipo, mas tá cheio. E foi lotado. Foi lotado. Mal dava pra andar no trem. 39. Não sei como os trens da série 1100 resistiram até agora em seu funcionamento na CPTM e nas administrações anteriores. É um trem antigo de 1956. Já Knox teve críticas e elogios ao mesmo. Uma das coisas que eu gostava dele era o ronco de saída das estações. Eu considerava muito rápido. Rápido apenas, né? Dava uma impressão que quando ele estava correndo na linha, que o mesmo trem iria sair dos trilhos. Que o mesmo iria sair dos trilhos, kkk. Era essa a sensação. Quem não recorda da época que esse trem rodava com portas abertas? Da sua modernização em 97 pela CPTM. Pena que a CPTM ou outra interessada pudesse ao menos utilizar um carro para preservação e deixar a composição de um museu ferroviário. Por mais que muitos possam discordar, essa série, como tantas outras, fizeram parte da história da Ferrovia de São Paulo, principalmente na SPR, né? SPRW. Na verdade, Johnny, o 101 ele era da Santos Jundiaí. Quando eles vieram, já era administração federal, né? De fato, o 1100 ele é um trem que é mitológico. Tanto tempo de uso, reformado, né? Durou muito. O inox dele ainda é um inox original praticamente. Você vê a durabilidade desse trem. Incrível, fascinante. Ele está chegando já no seu fim de vida. Não tem mais o que fazer com ele, já está muito velhinho, tipo... Já era, né? Infelizmente, para ele é só uma morte, né? Deveria ser preservado, eu concordo. Esse corte indiscriminado eu acho que não é benéfico para a questão da história, mas infelizmente ele vai acabar sendo cortado, né? É o destino triste dele. 40. Existe algum tempo específico que segue alguma norma técnica para que o material seja trocado de tempos em tempos? Ou apenas quando houver falha? Existem as revisões. Revisão A, B, C, D. Acho que vai até E e F. Depois tem revisão G, que é geral. RG. Mas os trens têm cerca de 4 a 6 revisões por tempo, né? Geralmente por quilometragem, certo? Eu não vou ter aqui de cabeça a quilometragem do trem. Mas depois, a última revisão que você tem, né? Vai ser a revisão geral, que você desmonta o trem inteiro e remonta ele. Aí você tem uma intervenção grossa. Como, por exemplo, aconteceu com os trens da série, o série 2000 passou por revisão geral, né? Onde ele é desmontado por completo e remontado. Certo? Né? E no caso, quando vai falhar também, no caso, nessas manutenções por quilometragem, são as manutenções preventivas, né? Preventivas / preditivas. E as que não falham são as corretivas, certo? O objetivo é que a gente elimine o máximo possível as manutenções corretivas, uma vez que corrigir um erro não é bacana. Na verdade, não deveria nem dar erro, né? Essa é a questão. 41. Quando a estação do Brás era Roosevelt, as plataformas eram todas utilizadas ou sempre haviam aqueles que eram utilizadas? Era muita plataforma, hein, Johnny? Roosevelt era muita plataforma, acho que eram 8 ou 10 plataformas. Sempre tinha alguma vazia. Pode ter certeza disso. Eu acho que se deixava uma plataforma ali para deixar um trem estacionado, né? Mas acho que tinha, assim, naquela época, muita plataforma que era subutilizada. Certeza. 42. De certo modo, né? De certo medo. De certo modo de andar de trem. Dá certo medo. Esse é o acento ali. Dá certo medo de
andar de trem ou metrô no dia de jogo, vira um caos, bagunça. Eu já caí no dia de jogo em Arthur Alvim, foi o jogo do Corinthians e Palmeiras, sem ser a final, um jogo anterior na fase de rodadas, né? Fase de pontos corridos. Eu tava em Arthur Alvim, vou tirar foto de umas plaquinhas por lá. Eu tava indo, só vi a Corinthians batendo, trem balançando. E o jogo do Corinthians, quando eu vi, Itaquerão tava todo aceso. Eu vi, ixi, já era. Eu tive que ir pra Itaquera. Em Itaquera, dá sorte que eles isolam cerca de 2 carros ali pra passageiro normal. Mas se fosse com a galera do Corinthians ali, meu Deus, cara, ali é bagunça mesmo. Isso quando não rola briga, né? Como teve no Palmeiras ali. O jogo do Palmeiras foi complicado, cara. Além de perder, derrubaram a estação inteira praticamente. É complicado. A terceira fase, a linha 5, Klabin em diante, será prioritária para a próxima gestão? Bom, na verdade a gente não vai ter uma fase de Klabin em diante. Klabin é o terminal, acabou ali. Klabin é um ponto final. A terceira fase da linha 5 vai ser para o Jardim Ângela. Vai ser para trás, vai ser rumo ao interior da cidade, certo? Interior, tipo o exterior da cidade, né? Mas enfim. Não acho que não vai ter mais por que expandir para lá, porque a linha 13, acho que ela vai chegar em Chácara Klabin uma hora. Daí já era, né? Daí fecha, né? Não tem mais por que expandir. Klabin é ponto final. Ai, meu dedo. Deu uma pisada aqui no meu pé. Ai, maravilha. 44. O trilho da linha 15 teve problemas com as portas das plataformas no novo trecho? Não sei. Acho que deve ter dado alguma falhinha assim. Duvido que não tenha dado falha, mas eu não sei. Não andei no novo trecho, no modo trilho. Só vou andar no final do mês. Que o modo trilho só abre de meio de semana no horário que eu estou trabalhando. Não adianta então. 45. Diante das falhas, será que a população terá a mesma confiança no monotrilho, assim como tem nas linhas de metrô? Não que o primeiro mencionado não é de não que o primeiro mencionado não de segurança, mas vejo o metrô como maior organização e segurança perante o monotrilho SPTM. Assim como não vejo a Via 4 como tão segura assim como o CBTC. Ótimo da linha amarela são as portas de segurança em todas as estações. Questão de segurança, o monotrilho ele só pela aparência dele já não passa aquela área de confiança, porque se dá de cara pra rua, né? Então dá sempre aquele medo. A porta de plataforma também dando falha é menos confiante ainda, né? Não é bacana quando esses equipamentos falham. Questão de sinalização, acho que é imperceptível. O usuário não percebe que uma linha tem CBTC ou não tem. O usuário tem que estar o trem na porta ali. Agora, a porta de plataforma passa confiança assim. É mais uma porta bonita. É como na Via 4. Passa um tom de segurança assim, ó, perfeito. Tremendamente interessante e bonito. Certo? Vamos continuar aqui. Ok. 46. Observo que a linha 6 nunca sairá do papel. Vejo projetos para a mesma ser a maior linha de todas, cortando a zona norte e a centro até o leste. Não tem nada construído. A população desanima muito, principalmente na norte, que carece muito, já que a linha azul atende apenas uma parte. A zona norte é bem deficiente de transporte. A linha 6 foi uma decepção, por causa que era para ser rápido e foi demorado, a ponto de que a linha vai ser mais construída praticamente. Né? O projeto dela é ambicioso, mas não sabemos o que vai acontecer com ela. Só o tempo vai nos dizer qual vai ser o destino da linha 6 laranja. Triste. 47. Infelizmente as pessoas ultrapassam a faixa amarela antes que os trens cheguem. Isso é um perigo enorme. O risco do acidente... Nossa. Assim como eu já vi muitos guardas do metrô da Estação Brás quase caindo nos trilhos, pois eles ficam ali entre a multidão empurrando um pequeno vão e a composição. Aquelas barreiras não resolvem a situação. Esta estação sim precisa de porta urgentemente, assim como República e Sé. De fato, no horário de pico eles fazem aquele cinturão ali de emergência, né? Aquele cinturão amarelo, para evitar que o pessoal passe. Mas o pessoal não tem respeito, é questão de respeito, né? Na linha amarela você vê que tem até a filazinha ali organizada para poder entrar dentro do trem e tudo mais. Chega no metrô na CPTM,
pessoal falta só ficar com metade do pé pra fora da plataforma de tão absurdo que tá a situação. Mas realmente é, é relativamente complicado e sim, as portas precisam ser instaladas nas estações de maior volume para que você tenha assim maior segurança operacional. 48. Com a quantidade de aumento dos valores de construção do monotrilho de São Paulo, era ter feito linhas de metrô, subterrâneo no caso, né? Já que o valor se iguala ao do metrô, após tantas mudanças e problemas. E mais pessoas serão transportadas por viagem, sempre alteração de valores, previsto e realizado. Por que existem mudanças de valores? Isso é uma coisa chamada planejamento. E o governo de São Paulo não está sendo um governo, não está planejando bem as coisas. Projetos que demorariam para ser construídos em 3 anos demoram 6, demoram 10, demoram 20 anos para serem construídos. Quem paga o pato é a gente, que acaba desembolsando mais imposto para cobrir essas obras. Então, é questão de planejamento. Mas talvez com o dinheiro que o monotrilho tenha, dá para ter construído um metrô subterrâneo sim, provavelmente. A questão é que o metrô subterrâneo, né, ele acaba desapropriando muito mais do que o monotrilho. O monotrilho ele tem a vantagem de ter pouca desapropriação ao longo do terreno. As desapropriações que teve foram apenas o acesso, porque a estação estava no meio da via. Então, teve essa vantagem. Né? Agora, se tivesse sido feito como planejado, né, não estaria tão oneroso. 49. Já observou que há estações que são muito próximas uma das outras, não tem no mapa com escala, principalmente na região central. Sim, existem muitas estações aglomeradas ali no centro da cidade. E a tendência é que cresça esse número de aglomeração. Não porque é muito demandado para o centro, mas para que as pessoas tenham facilidade para voltar para o seu destino. Uma linha que liga Guarulhos ao centro de São Paulo vai existir futuramente. Vai ser mais uma daquelas estações ali, vai ficar tudo aglutinado naquele pedacinho ali. Logo vamos ter que desapropriar o centro só para ser uma grande estação de metrô, né? Mas é importante porque as pessoas conseguem se deslocar de uma melhor maneira. Evita os gargalos. Por isso, a quantidade de estações em locais mais densamente povoados ou densamente com mais trabalhos é importante. Né? Distância de 500 metros, 1 quilômetro de uma estação para outra em um raio pequenininho, isso aí tem muita estação junta. É meio bizarro, mas é uma verdade. Vamos lá então. Um novo mapa metropolitano de 2018, CPT em metrô, disponível em alguns trens. Agora sim conseguimos observar uma maior alteração no mapa. O mapa completo de fato vai demorar para sair, né? Que de fato, né, agora alguns mapas têm na linha 13, outros não tem, enfim. É complicado. Mas ainda mais a cada estação lançando tem uma versão de mapa diferente. Então vai ficando editando mapa um atrás do outro. Quando eu completar o trecho até São Mateus e o trecho até Chacraclabim, eu acho que eles vão dar um mapa de todos os trens. Porque já deixa fixo essa mudança grande que teve. Né? Dali pra frente só vai ter a linha 17, mas acho que não vai fazer tanta diferença não. Mas em alguns trens eu vi mapas de 2009. Mapas bem antigos. Mapas de quase 10 anos, né? Número 51. Fiquei sabendo do novo concurso para recrutar os novos condutores da CPTM. Ótimo. Se você tiver curso de elétrica, pode participar. Eu não vou participar não. Né? Eu tenho condições de participar, eu tenho curso de elétrica. Mas eu não vou participar porque como eu estou no Senai, como eu estou no curso técnico de manutenção, pra mim eu acho que não compensa. Eu acho que compensa mais me formar como profissional de manutenção do que virar maquinista. Né? Então, para quem não tá assim, desempregado, quer um trampo novo, vale a pena entrar para maquinista. 52. O bairro de Manhã ficou um bom tempo sem transporte sobre trilhos, já que antigamente, décadas atrás, o mesmo era atendido por bondes elétricos e agora será atendido pela linha 5. Ótimo para a região. Moema realmente agora tem uma estação. Pensei que ia ser uma das últimas, foi uma das. Acabou sendo entregue aí. Bela. Vai ser interessante. A movimentação por Moema é constante. Sabe? Eucaliptos é uma coisa que sempre tem gente lá. Moema também tem gente lá. Então
É interessante, aproxima regiões das cidades que a gente não tinha contato. Agora, essas regiões a gente tem contato e a gente pode aí visitar, né? Como, por exemplo, aquele santuário católico que tem lá, acho que é da Nossa Senhora Aparecida, que tem ali no Moema, cara. Nunca tinha visto aquela igreja, vi ali, bem simplesinha, cara. Não é tão grande, mas é bem simplesinha aquela igrejinha. Bacana. Gostei. Né? Depois de tanto tempo, o Moema volta a ter ligação ferroviária. E por último, 53. Ao redor da antiga estação Campo Grande, não tem nada. Como tinham passageiros nessa estação há décadas atrás. Pois é, Johnny. Campo Grande, na realidade, as pessoas desciam ali para fazer piquenique, né? Não era uma estação de, que você tinha que ter passageiro. Na verdade, Campo Grande, em função do seu objetivo, Campo Grande é um pátio de cargas. Quem estava ali eram operários que faziam uma parte de carga ali, que às vezes faziam uma escala, faziam planejamento. Não era uma estação tanto para usuários, né? Era uma parada para cargas. Eventualmente, quando o trem ele seguia para Campo Grande, da CPTM, ele iniciaram pessoas para ir fazer piquenique, sabe? Fazer um eventinho comum, bem simplesinho ali, né? E ao invés de descer pela estrada de Paranapiacaba, ia pelo trecho ferroviário, né? Mas de fato, Campo Grande não tinha uma demanda própria, não tem nada ali, né? Ela só era usada para desembarque e um evento, né? Nada que fosse essencial. Então, se tirasse aquela estação de lá, em tese não faria diferença, pelo menos para passageiros. Certo, Johnny? Então é isso aí. Foram aí as nossas muitas perguntas, né? Só o Johnny foram 53 perguntas. Eu tive que realizar várias pausas ao longo do vídeo, hora por interrupções, hora por cansaço mesmo. Algumas perguntas que foram feitas foram muito boas, algumas eu consigo responder de bate-pronto, outras exigem uma repincelada, uma pesquisa, e algumas outras não tem precisão, bem dizer. Eu tenho noção, não às vezes precisão, mas enfim. A gente vai aprendendo com isso, né? Quando eu pausei ali no Johnny para poder ver quantos trens da série 7000 tinham, foi por causa que eu tenho a documentação de quantos trens tem, só que eu não posso mostrar. Porque daí, né, cabeças vão rolar. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí de mais um Som dos Trilhos, episódio longo. Esse é o maior do Som dos Trilhos? Eu não sei, cara. Não sei se esse é o maior. Acho que acabou sendo o maior. Não, não vai ser o maior não, cara. O maior Som dos Trilhos foi o Som dos Trilhos 6. Teve 1h40, mas esse aqui também não deixou a desejar. 1h32, né? Quase 1h30. Mas enfim, é isso aí. Agradeço aos colegas que pediram aí pelo Som dos Trilhos. Mandem seus comentários para a próxima edição. E até mais um próximo episódio do nosso quadro de perguntas e respostas, o Som dos Trilhos.